Salve cervejeiros! Muito bem-vindos a mais um episódio do Pindureta Cast. Hoje é mais um vídeo da série Beerpedia e a gente vai falar um pouquinho sobre a história da cerveja, a história dos ingredientes e a história de criação dos estilos. E contar um pouco como era, ou como deveria ser, né, já que a gente não estava lá, o dia a dia de cervejeiros que já faziam cerveja, 500 anos, 600 anos, 800 anos. Eu trouxe o meu amigo aqui, que nasceu há 10 mil anos atrás, aqui, o meu amigo Alessandro Oliveira, vai contar um pouquinho pra gente a história da cerveja e tudo isso que a gente tá falando aqui. Doutor Alessandro, tudo bem, não? Tudo bem, você? Legal, cara, nós podemos fazer um episódio aqui de 10 horas ou de 15 minutos, né? Porque tem tanta coisa pra gente falar aqui. Tem mesmo. Vamos começar pelo começo, cara. Como é que você acha que os caras inventaram a cerveja e como é que esse negócio se transformou em profissão no passado? Então, existem estudos que tentam provar que há em torno de 5 mil anos atrás o homem já bebia um fermentado de cereal. Né, que a gente Suméria, chama... né? Na Suméria. Suméria. Bom, mas aí assim, o que acontece? Provavelmente foi colhido os cereais, né? Eles ficaram armazenados em algum lugar, talvez um jarro, alguma coisa assim. No tempo choveu, né? Ele começou a brotar, então as enzimas naturais do próprio grão, né? Ele começou a germinar, então foi feito um tipo de uma malteação natural. E aí, de repente, depois de um tempo, naquela água, transformou-se amido em açúcar, com a levedura do ar, ele fermentou, alguém foi lá e bebeu, e de repente tinha álcool e a gente descobriu talvez uma das coisas mais interessantes da humanidade, né? Não, e você sabe que eu já li algumas histórias sobre vinho e também as teorias são parecidas, né? Armazenou uva, tinha um micro-organismo do ar, fermentou aquele açúcar. Agora, por que o cara foi tomar que é a grande pergunta, né? É verdade. Mas assim, eu acho que é prova de que com certeza seja o fermentado, o destilado foi bem depois, mas se o fermentado seja proveniente da onde, da uva, do cereal, eu acho que quando o homem conheceu o álcool, conheceu alguma coisa que ele, né, provava e que mudava um pouco, né, eu acho esse senso normal comum nosso, assim, né? Sim. Se sentir anestesiado. Né? O homem se encantou de alguma forma e com certeza. Assim, existe até, inclusive, alguns estudos que tentam provar que o homem começou, os plantios de cereais, eles não começaram para produzir alimento, foi para produzir uma bebida fermentada, né? Então, assim, não duvido que seja isso mesmo, né? Porque realmente a gente faz bastante coisa pela cerveja. Pela cerveja e tal. E assim... E é uma coisa, desculpa te interromper, uma coisa assim tão interessante, é tão inerente do homem gostar da bebida alcoólica que isso aconteceu na Europa, isso aconteceu com arroz no Japão, isso aconteceu, sei lá, no Peru com um cereal lá que não tinha uma bebida alcoólica que eles mastigavam. A tincha, né? Mastigavam aquele milho. E aí no guspe daquela... A enzima da saliva ajudava a transformar o amido em açúcar e fermentava. Então você vê que o homem estava pensando nisso em vários lugares do mundo, em diversas épocas, diferentes da humanidade, né? Mas eu fico pensando assim, em algum momento, cara, os caras criaram um negócio de produzir cerveja, né? A gente tava falando antes da Weihenstephaner, que é um negócio do ano... 1040, então antes de 1100, né? Acho que é a cervejaria comercial mais antiga do mundo ainda, né? A cervejaria em atividade mais antiga do mundo. Como é que eles faziam cerveja naquela época, cara? Vamos lá, para quem quer entender um pouco como é que faz uma cerveja hoje, você precisa ter uma fonte de água com uma certa qualidade e você não tinha. Você tem equipamentos para aquecer e cozinhar o malte, você não tinha. Então você fazia com lenha, provavelmente, né? Você tinha que colocar uma erva para equilibrar essa doçura, não tinha o lúpulo. Você tinha que filtrar o negócio, não tinha, né, equipamento. Você tem que fermentar. O mais maluco é pensar o seguinte, né? Hoje em dia a gente trabalha com aço inoxidável, né? Então tanques de aço inox. E lá devia ser tudo madeira, era o que? Tudo Barro? Barro, com certeza. Barro, madeira era o que existia para você conseguir colocar esse líquido de uma forma que ele não escorresse, que ele, né? Então assim,
era completamente diferente. Então, existem várias técnicas. Até hoje tem gente que tenta reproduzir isso, esquenta uma pedra, joga pedra quente dentro do mosto. O mosto é a cerveja não fermentada ainda, né? Então, de várias formas, né, ocorreram para a gente conseguir chegar num produto fermentado com álcool. E agora sim. Vamos falar de um a um, por exemplo, a água. Como é que era a água da cerveja antes? Então, a água era, assim, a água é bacana de falar, assim, épocas de peste, daí já deve estar falando aí pelo século XV, XVI, por aí, quando teve aquelas épocas realmente que dizimaram populações, né, por causa das pestes, chegou-se em alguns momentos beber só cerveja e vinho, que a gente sabia que matar. Que aquele produto não tinha nenhum tipo de contaminação. As pessoas não entendiam por quê, mas assim, se você bebesse só cerveja e você não ficava doente. Então, assim, lógico, você tinha que esquentar a água para fazer cerveja. Você tinha que, de alguma forma... E a própria fermentação, né, a acidez, aquele meio, ele não é um meio que se propaga normalmente... qualquer tipo de micro-organismo que vá transmitir as doenças, né? Então, aquele meio é o meio mais seguro, realmente. Né? Só que você usava a água que você tinha, né? Provavelmente nas grandes cidades daquela época, a água deveria ser muito contaminada, né? Você não tinha sistema de esgoto, você não tinha uma série de coisas que a gente tem hoje, né? E a água devia ter um sabor desagradável, né? Com certeza, né? Eu sempre falo, a cerveja daquela época devia ser muito ruim. Às vezes a gente fala assim, eu tô fazendo uma cerveja aqui que era feita, sei lá, no século 17. Pô, legal, mas nesse século usava-se madeira, você não tinha nenhum controle do micro-organismo que você estava inoculando para fermentar, então a cerveja com certeza era uma sour, ela tinha acidez, porque você fermentava ela com os micro-organismos que tinha no ar. Então é muito parecido com o que a cerveja nessa época era muito parecido com o que? Com hoje você ir para a Bélgica, visitar uma Cantillon da vida, por exemplo, e você tomar uma lambique ou uma gueuze. Essa era toda a cerveja da época, ela era assim, dessa forma. Eu acho que ela devia ser muito turva, muito escura, defumada, né? Dizem que todas as cervejas eram defumadas por causa da... Porque a forma de maltear, quando se entendeu que a necessidade de maltear, de secar o grão, né? Você secava com calor direto, então você fazia um fogo embaixo e essa fumaça, ela escurecia o grão, e quando você fazia a cerveja, ela ficava escura, né? Então, assim, assim, tanto que hoje em dia a gente fala, por exemplo, nomenclaturas que é muito comum, assim, Pale Ale. Então você pega assim, por exemplo, uma Pale Ale, a gente hoje olha a cor dela e a gente acha que ela é escura, né? Mas na época esse Pale claro, era de cerveja, era porque a cerveja era clara, né? Sim. Então por quê? Porque a maioria delas eram mais escuras ainda, né? Então assim, isso a gente já consegue entender mais ou menos de que forma que esses estilos eles foram sendo criados ao longo do tempo, né? E aí, assim... É interessante o que você está falando, assim, que você olha para trás, né? Foi uma eterna busca de trazer drinkability, né, para a cerveja, né? Com certeza. Tanto que quando começou-se a ser feito a cerveja como a gente conhece hoje, a Pilsen, né, a cerveja Lager, uma cerveja de baixa fermentação, onde você tem um aroma, um perfil de aroma e sabor mais neutro de fermentação. Né? Você tem uma cerveja mais clara, você tem uma cerveja que ela tem gás, ela produz espuma. Tal. Quando essa cerveja foi inventada, lá aí por volta do século XVIII para XIX, o que aconteceu? Aquilo ali virou as cervejas dos reis, dos nobres, e todo mundo queria aquele tipo de cerveja. Todo mundo quer? Todo mundo queria tomar esse tipo de cerveja, ela era mais cara. Então, assim, o que levou a essa massificação de um estilo? De repente, se deixar para trás tudo que tinha sido feito até então e todos os países do mundo quererem fazer só um único, exclusivo estilo de cerveja. Porque até então, até essa época, foi várias coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Então, até essa época, você não conseguia ver o que você estava bebendo, porque você bebia em canecas de madeira, cerâmica, ou né? Muita cerâmica, né? Ou ou de cerâmica, ou até mesmo de metal, só que você não viu o que você estava bebendo, né? Então, quando começou a ter os copos de cristal, os copos de vidro, que você via o que você estava bebendo, junto com isso, técnicas de maltear com calor indireto, onde você fazia um fogo aqui, a fumaça passava por cima do malte, o malte ficava no chão, espalhado, e você conseguia fazer a malteação sem esse calor direto, e você conseguia fazer uma cerveja bem mais clara. E aí, junto com isso,
o advento da levedura lager, né, que é uma levedura que fermenta numa temperatura mais baixa, e você consegue fazer a cerveja numa temperatura mais baixa e você deixa ela maturando por mais tempo, na época como eles faziam, e aí por essa sedimentação você conseguia ter uma concentração maior de gás, porque até então todo o gás produzido na cerveja ele saía, porque ela era feita dentro de um lugar aberto e tal, então você não conseguia gasificar a cerveja, né? E aí, de repente você consegue gasificar, você tem uma cerveja mais clara, a sedimentação pelo tempo de maturação, ela deixa a cerveja mais limpa, né? E aí, de repente... Eu acho que isso devia mudar entre o inverno e o verão, né? Provavelmente. Porque assim, se eles faziam a maturação no inverno, o inverno europeu lá, 1 grau, 0 graus, negativo, decantava tudo, né? No verãozão... E também você tinha, assim, a produção de cevada ela é uma vez por ano, você tem uma colheita no ano, de lúpulo uma colheita no ano, né? A cevada até você poderia, de repente, secar ela e guardar mais um tempo, mas o lúpulo era uma flor, você não tinha como armazenar. Secava. Então, assim, era uma coisa que era sazonal o produto realmente. Então, por isso que tem uma boa parte da cultura e da criação de alguns estilos, eles tinham a ver com a disponibilidade de ingredientes em determinadas épocas do ano, né? Com certeza. E regiões também, né? Então, assim, você vê que a divisão principal de estilos, ele se dá até, assim, a gente hoje em dia é muito fácil para um cervejeiro falar assim, eu vou fazer uma cerveja com uma característica de água daquela região, eu vou adicionar os sais que tem da água daquela região, porque no começo... A melhor cerveja daquele determinado estilo era feita ali porque a água de lá era uma água ideal para aquele estilo, né? Hoje é fácil, a gente sabe o que tem que fazer. Você trata a água. Você trata a água é uma coisa muito fácil. Naquela época você não sabia, então realmente você tentava fazer em vários lugares, mas aquele ali ficava muito melhor do que no outro lugar. Mas olha que legal, a gente falou da água, então a dificuldade na época não tinha tratamento de água. A gente falou da malteação, né? E aí a gente falou dessa característica um pouco mais defumada da forma como eles faziam. Quando você vai fazer a mostura, eu fico imaginando também que eles não tinham controle de temperatura. Então, ou você chegava no 100, ou o que o cara fazia? Será que ele ia apagando um pouco o fogo para não ferver, né? Porque daí... assim, daí tem... Nessa época usava-se muito uma técnica de produção que você retirava uma parte, fervia e voltava. É a decocção? Decocção. E aí você voltava e aí você tinha mais ou menos como ter um controle de temperatura, né? Porque você ferve a 100... por volta de 100, quando você volta, você tem mais ou menos tem um controle de temperatura. Mas aí você veja, aí quando aconteceu todas essas coisas juntas e colocou-se num copo de vidro, uma cerveja límpida, que você via a bolha dela. Você ouviu o bocejo do cidadão que tá gravando aqui? Cara, o cara deu um bocejo tão forte que eu falei, meu, tem um bicho ali atrás. Boa, Tatu. Então, mas quando você colocou no copo a cerveja, né? Então, como a gente vê hoje, as cervejas comerciais, né? E ela era límpida, cristalina. E aí você via as bolhas né, do CO2, você via aquela espuma branca, e você bebia, a cerveja era fácil de beber, você podia beber em uma quantidade muito grande e tal. Aquilo ali virou uma coisa impressionante. E daí, assim, todas as cervejarias foram para esse caminho, fazer esse tipo de cerveja. E foi quando... praticamente acabou todas as cervejarias antigas, a maioria delas na maior parte dos países, e também, lógico, com a Revolução Industrial também, você teve umas cervejarias muito grandes, né? Então muito se fala da Ford, você falar em produção em linha e tal, quando a gente pensa nisso, a gente pensa na Ford, na Heinz e tal, mas a cervejaria sempre foi o ramo da indústria mais rico de qualquer país, né? Então, assim, era onde você mais tinha dinheiro para investir em pesquisa, em investir em uma série de coisas. Então, eu tenho histórias muito bacanas, assim, um pouquinho antes disso. Na época, na Inglaterra, as cervejarias, você comparava entre uma e outra pelo tamanho do tanque da cervejaria. Então, eram tanques de madeira gigantes. E aí as cervejarias, quando elas iam inaugurar um tanque novo, eles iam uma festa dentro do tanque, com orquestra, com todo mundo dentro do tanque, de tão grande que era. Então, assim, era uma coisa maluca, né? E aí, assim, começou a ter empresas muito grandes fazendo um só tipo de cerveja. Cara, e nessa evolução, em que momento será eles conseguiram inocular o fermento para poder reproduzir uma cerveja sempre com o mesmo fermento? Porque você estava falando que a fermentação era espontânea, né?
Mas em algum momento, cara, alguém pegou alguma sobra de alguma garrafa, alguma coisa e aprendeu como reproduzir. Eu acho que foi mais ou menos por aí, né? Assim, existe hoje, assim, a gente vê, por exemplo, as tipo histórias... pão, desculpa te cortar, mas a gente que gosta de pão de fermentação natural, né? Quando você faz lá o fermento e você vai fazer o pão, você salva um pouco daquele fermento, você usa o que você precisa, você salva um pouco para depois você põe mais água e mais farinha para você reproduzir para a próxima leva de pão, né? Exatamente. Deve ter sido algo por aí, né? Com certeza. Só que assim, se pensa só, quando você faz a fermentação natural do pão, que você tem o teu levain lá, você tem ali uma série de micro-organismos ali. Você não tem só a Saccharomyces cerevisiae, só o fungo, que é o que a gente usa única e exclusivamente para fazer a maior parte das cervejas hoje em dia. Você tem ali assim, uma simbiose de um monte de tipos de micro-organismos diferentes. Na cerveja não era diferente. Você também pegava lá a lama do tanque, lá o que sobrava lá quando você esvaziava o tanque, aquilo ali tinha bactéria, tinha levedura, tinha os fungos, tinha uma série de... Então você tinha lá provavelmente centenas de micro-organismos diferentes, que quando você botava tudo isso para fermentar de novo, você com certeza acidificava a cerveja. Por quê? Porque tinha muita bactéria ali, né? Então assim, você vê hoje em dia, por exemplo, as Kveikes que estão um pouco na moda e tal. O que era a Kveik? Era lá os nórdicos, né? Lá na Escandinávia, então eles tinham uma forma de secar o fermento, que eles secavam para guardar para frente, e daí depois quando eles hidratavam esse fermento, é mais ou menos como a gente vê hoje esses fermentos liofilizados, né, como o fermento biológico para pão e tal, que você compra, era uma forma que eles tinham de secar esse fermento há muito tempo atrás, né? Hoje em dia, lógico, com muito mais tecnologia a gente consegue fazer com que ele tenha uma durabilidade obviamente muito maior, enfim. Mas assim, respondendo aí a pergunta que você fez, quando que a gente começou a isolar, eu só quero esse determinado fungo, essa determinado Saccharomyces cerevisiae, né? Então, assim, aí a gente tem que entender um pouquinho como que foi a teoria do germe lá, quando a gente começou a entender e acreditar que existia algum ser vivo que a gente não conseguia enxergar, né? Então, daí a gente passa por Pasteur, né? O Pasteur foi a primeira pessoa que conseguiu realmente a pasteurização da cerveja, vem por causa do nome dele, né? Então, assim, foi quem começou a estudar. Muita gente fala que o Pasteur começou a estudar por causa do vinho, mas na verdade as pesquisas, quem tinha dinheiro para pagar a pesquisa na época já eram as cervejarias, né? Então, assim, quando se entendeu que já tinha um entendimento dos caras que tinham algumas coisas ali que estragavam, né, que contaminava, a gente precisava achar um jeito de matar essas coisas. Exatamente, né? Foi daí, só que o Pasteur, a gente já está falando aí de final do século XIX, né? Então a gente está quase em 1900 por aí, né? Então assim, o que acontece? Aí nesse momento a gente começou a ter esse entendimento, conseguiu de alguma forma isolar esses micro-organismos, mas aí a gente já está falando... É uma coisa muito mais recente, né? E aí sim, aí a gente conseguiu fazer a cerveja e replicar ela exatamente do mesmo jeito, né? Ter assim eu acho assim, essa preocupação da gente conseguir escalar e sempre ter essa padronização dos lotes de cerveja, né? Então isso é uma coisa muito recente. Eu quero te fazer uma pergunta, quero abrir uma cerveja que a gente produziu para o nosso clube de assinatura, com a ajuda do André Junqueira. Você já ouviu falar no André Junqueira? Sim, muito bom. Excelente cervejeiro. Grande mágico também. Mágico. Grande mágico André Junqueira. E eu vou te fazer uma pergunta sobre temperatura de fermentação. Enquanto você responde, eu vou abrindo. Cara, antigamente todas as cervejas eram ale, né? Uhum. O primeiro tipo de... Sim. E a lager, a levedura que faz a lager, ela é uma mutação da levedura da ale que um dia foi reproduzida em baixa temperatura? Ou como é que os caras acharam isso? E complementando, né? Como é que eles faziam? Eles descobriram essa levedura, mas não devia ter geladeira, controle de temperatura, né? Eles tinham que dar um jeito de fermentar aquela cervejaria numa faixa de temperatura baixa. Porra, no inverno, legal, né? Mas como é que os caras faziam porra da cerveja no verão se não tinha geladeira, né? Então, hoje em dia, existem estudos até que falam que a gente, antigamente, a Saccharomyces, então, nós tínhamos a Saccharomyces que fermentava a cerveja ale, enfim. Em algum momento da história, muito fala-se, inclusive, até que isso aí provavelmente deve ter sido feito em alguma cervejaria. Fala-se muito da Carlsberg,
que a Carlsberg começou a estudar algumas cepas de levedura, e tem muita gente ainda que fala que pode ter sido através desse estudo, desse trabalho deles, que sem querer a gente conseguiu produzir... Saúde. Cara, eu fui... Você viu que é o cérebro, né? Eu fui cheirar a cerveja, fui cheirar o microfone. Cara, que diferente, cara. Que interessante. Ficou... Tinha tudo pra ser uma Witbier sem graça com laranja e tem um cafezão aqui. Ficou bem, bem diferente, né, cara? O que eu acho bacana hoje em dia é a gente entender toda essa história que aconteceu, tudo isso que a gente tá falando. Que legal. Resgatar coisas que foram perdidas e fazer da forma que a gente acredita que, usando a tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? Pô, muita coisa mudou, né? Antigamente os caras eram loucões que queriam fazer cerveja flat com tecnologia. E hoje a gente tem tecnologia e quer fazer cerveja de loucão. Mas assim, eu na minha opinião, assim, eu fico pensando assim, às vezes quando eu escuto um cara falar assim, por exemplo, cara, eu faço cerveja de acordo com a lei de pureza de 1516 e a nossa cervejaria faz cerveja igual. Era feito naquela época. E cara, pra mim isso é uma coisa que não faz o mínimo sentido, assim, porque assim, peraí, se usa, os teus tanques são de madeira, então você não inocula a levedura, você não pode inocular a tua levedura, então você tem tanta coisa que é uma loucura. Você controla a temperatura enfiando a cerveja embaixo da terra. Então assim, não faz sentido isso. Aí assim... Desculpa te interromper de novo, mas você pega assim, cara, por mais que você só usasse água, malte, lúpulo e levedura, cerveja ia ser um bagaço também, por conta de tudo isso que a gente falou, em 1500 e pouco. O que adianta? Se fosse misturar algum cereal no maltado, não ia fazer a menor diferença, né? Não, e outra coisa, assim, eu tive uma oportunidade, uma vez eu fui conhecer a Cantillon e fui jantar com o Jean, que é hoje a pessoa da família que está tocando os negócios, né? E daí, quando ele foi mostrar a cervejaria, ele me mostrou um filtro. E eu olhei aquele filtro, ele falou assim, a gente usa esse filtro até hoje, de ferro fundido e tal. Nunca lavaram. Daí eu falei assim, cara, você já pensou? O teu antepassado que criou a Cantillon, ele montou uma cervejaria naquela época extremamente moderna. Sim, pra época. E vocês não fizeram nada de diferente, cara. E se fizer, estraga, né, cara? Então eu fico pensando, mas não é possível, cara. Com a tecnologia que a gente tem hoje, cara, não é possível que você não tenha como melhorar algum processo. Não é possível que você não tenha. Então você, eu acho bacana, legal e tal. Mas eu falei, cara, teu antepassado é virar na tumba lá, pensando assim, cara, faz 200 anos que os caras usam aquele filtro que eu comprei. Mas, cara, eu acho que esse cara, eu acho que o Jean deve pensar assim, cara, se eu mexer nesse negócio aqui, os caras vão começar a falar que mudou a cerveja e que daí tá perdendo a tradição da marca e eu viro mais uma cervejaria qualquer, sabe? Pode ser. Eu acho que você devia tratar melhor o Jean, cara. Vou te dar uma dica, porque não tem tantas Cantillon no mundo. Começa a ficar falando mal dele por aí. Chega o vídeo lá pro cara. Eu não tô falando mal, ele é um cara fantástico. Mas assim, eu fico pensando que a minha cervejaria, ela tem assim, o nome dela é inclusive em inglês, porque até inclusive em respeito a esse movimento que começou nos Estados Unidos do renascimento dos estilos e tudo isso que aconteceu lá atrás, mas com tecnologia. Cara, não faz sentido. Hoje em dia, todo ano, a gente tem várias inovações, a gente tem várias descobertas que são muito interessantes e que podem melhorar nosso produto. E por que não melhorar? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que eu acho bacana desse movimento americano. Sempre a gente pode... Lógico, assim, a maior parte da pesquisa que é feita, principalmente no meio cervejeiro, é para as grandes empresas, que é para, de repente, aumentar custo, aumentar a rentabilidade, diminuir custo, enfim. Só que, assim, muitas dessas coisas a gente pode usar na nossa cerveja. Como um exemplo, a enzima que foi desenvolvida para fazer cerveja light, você pode fazer uma cerveja low carb com ela. E não necessariamente a cerveja vai ser ruim, você não está usando isso para fazer a cerveja Agora, a pergunta anterior ali da temperatura de fermentação, como é que eles faziam as lagers no verão? Então, é que assim, provavelmente lá no começo, eles provavelmente deviam fazer só no inverno. Eles tinham, assim, as cervejas elas eram sazonais, né? Então... Quando eu fui lá na Pilsner Urquell, tem uma parte do tour que você faz pela cervejaria que você desce uma escada lá e você vai para uma parte embaixo da terra lá. Sim.
E, cara, você tem que ir de jaquetão, porque é frio, né? E aí eles te servem uma cerveja lá do tanque, assim, e... Cara, é até uma parte, assim, bem emocionante da viagem. Pra gente que se emociona com cerveja, né? Tem gente que não se emociona, né? Pra gente que se emociona com a cerveja, né? O cara, ele não te fala onde tá indo, mas ele fica... Aí você vê um monte de tonel de madeira, assim, ele fala, olha, a gente fazia cervejas... lager aqui, e como não tinha controle de temperatura, a gente deixava ela fermentando aqui embaixo da terra. E uma hora ele para num lugar e tem uma torneirinha. E daí ele fala assim, aqui nessa torneira saiu o primeiro chopp da Pilsner Urquell em 1700 e pouco. Cara, aí você fica assim, arrepiado assim do dedo do pé até o cabelo. Obviamente, por trás daquele buraquinho de madeira deve ter uma chopeira elétrica com barril de inox. Mas o cara te serve ali, você toma e fala assim, cara, puta, que negócio tesão, né? Todo mundo, você olha, você tá todo mundo com os olhos meio cheios de lágrimas. Cara, é bem legal, assim. Mas assim, mesmo as cervejas hoje belga, você olha, você chega nessas cervejarias, eles têm lá os barris sempre no subsolo para você não ter um mínimo controle de temperatura, né? Lógico, é muito diferente do que a gente tem hoje, né? A precisão que a gente tem hoje é completamente diferente. Mas eu fui na Schlenkler, lá em Bamberg, e aí no bar deles é fantástico. O bar inaugurou em 1310, eu acho, se não me engano. Tem escrito lá. Desde 1310, imagina, 200 anos antes de descobrir o Brasil. Aí você chega lá, eles estão lá rolando barril de madeira e tal. Quando eu vi aquilo, eu fiquei, também, louco, né? Maluco, eles abrem um barril de madeira, jogam, botam uma torneira de cobre lá e começa a sair chopp, né? Depois eu fui ver o barril para vender ele, por dentro ele é de inox, revestido de madeira. Hoje em dia, óbvio que em 1310, eu não sabia que não existia aço inox. Mas essa cervejaria é foda, né, cara? São umas cervejas, defumadas sensacionais. Nossa, imagina uma empresa que começou em 1310 e que tá aberta ainda. Você chega lá... Você acabou de me lembrar um negócio. Eu tenho desenvolvido o hábito de tomar cerveja sem álcool, né? E... Eles têm uma cerveja sem álcool? Então, cara, eu lembrei agora, e deve ser interessante, porque o defumado deve matar todo aquele gosto de mosto que fica, né? E eu tomei recentemente a Brewdog, a Panquipa sem álcool. Você já tomou, não? Não tô. Vou te dar uma de presente pra você levar. Ficou bem interessante, assim, cara. A gente tem que quebrar um pouco, né, o preconceito e tentar buscar as coisas, claro, né? Com certeza. E porra, pra Panquipa ter feito uma cerveja sem álcool, assim, é porque tem nego atrás da cerveja sem álcool, né? É uma tendência, né? Eu acho que a gente tem muito preconceito. O Brasil, eu acho até, esses dias eu tava pensando nisso, assim, do nada, assim, veio na minha cabeça. A gente, eu acho que criou um preconceito no Brasil porque o brasileiro é tomador de cerveja. O brasileiro é o povo do mundo que mais bebe cerveja em relação a outras bebidas alcoólicas, né? Então, e aí, assim, existem estudos que falam que 90% do álcool consumido no Brasil, ele vem da cerveja. E sendo que nos Estados Unidos e Europa, em torno de 70%. Muito porque o destilado no Brasil é caro, o vinho é caro, vinho de qualidade e tal. Então, que assim, tem a cachaça, né? Mas e a cachaça, sem contar que o brasileiro, tem uma década de 80 por aí, não tinha condição de tomar cerveja, né? Então ele tinha que tomar cachaça. Chega um momento que agora ele pode. Então, assim, acho que tudo isso ajudou e tal. Mas o brasileiro é bebedor de cerveja, né? Então, assim, quando você pensa que teve um momento que lança-se uma cerveja sem álcool, né? E aí a pessoa que não pode mais beber por alguma razão, ele vai tomar aquilo e já começa um preconceito. E aí quando você bebia aquelas primeiras cervejas, Kronenbier, sei lá, tinha umas cervejas que eram muito ruins. Sim. Então você prova aquilo e aquilo ali você cria... Uma memória. Uma memória que fala assim, puta, cerveja sem álcool é horrível, né? Então aí já começa esse preconceito. Hoje em dia, quando você começa a tomar algumas cervejas que são legais, e assim, eu acho que até o preconceito é até para entender por que eu vou tomar uma cerveja sem álcool. Não é só se eu tiver algum problema muito sério, assim. Senão, eu prefiro tomar com álcool. Só que hoje você pensa assim, às vezes você tá assim, pô, vou fazer um esporte, se eu tomar uma cerveja, eu não vou fazer. Eu acho que é disso que nós estamos falando. Na verdade, assim, é a associação a novos hábitos, né? Exatamente. Você associava a um problema, fala assim, puta, o cara que bebia cerveja sem álcool, você falava assim, puta, aquele cara, acho que ele já foi no AA lá, né? Foi no AA, ou ele tem algum problema sério que ele... Daí agora você começa a ver o cara que toma
depois de um esporte para hidratar, você pega um cara que quer dar uma maneirada, assim, não vou beber todo dia, porque o álcool todo dia retém líquido no corpo. Então, tem várias coisas, né? Exatamente. Cara, eu ia te falar, me dá vontade de tossir. Eu ia te agradecer bastante por esse papo, da gente falar um pouco sobre a história da cerveja. E eu vou te convidar para um novo episódio que nós vamos gravar num outro dia, não hoje, num outro dia, onde a gente vai falar um pouco sobre a criação dos estilos da cerveja e o BJCP, o índice que regula e classifica e define os parâmetros das nomenclaturas de cada tipo de estilo, tá bom? Maravilha. Então vamos viajar no tempo agora. Valeu. Valeu.